O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Dando continuidade à Escala dos Espíritos, abordaremos neste programa a questão de número 110, a segunda ordem, Bons Espíritos. Anota Allan Kardec. Terceira classe, Espíritos de Sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Comentário do Espírito Miramês. Os espíritos de sabedoria são dotados de autoconhecimento moral e não ficam apenas na teoria. Porém, vivem esse conhecimento que manifestam em suas atitudes. A evolução espiritual é engenhosa. Ela cresce em todos os rumos e, com o passar dos tempos, se concentra em um só ponto na unidade universal, a perfeição. A escala evolutiva da alma é enorme. Pois então, ouvindo o Miramês, falando dos espíritos de sabedoria dotados de autoconhecimento moral, dessa evolução espiritual, nós podemos nos remeter a Jesus, não é isso? Sim, porque Jesus é o caminho por excelência dos cristãos. Jesus é tido como o intermediário que leva o indivíduo ao encontro do Pai. Deus, Cristo, é o caminho por tanto tempo esperado por todos. Ele é a esperança de salvação da humanidade pecadora. Nesse sentido, toda caminhada tem que ser feita por um único caminho, o caminho traçado pelo nosso Divino Mestre Jesus. O Espírito Miramês ainda nos diz que o Espírito vai ascendendo em direção à luz. E a sua filosofia maior é o trabalho. Aquele que nunca esquece a honestidade, o amor e a caridade. O espírito de sabedoria, desta escala que nós estamos hoje trabalhando, já não tem certas ligações no mundo, neste mundo físico, e já se livrou das paixões inferiores. Miramês ainda nos diz que alimenta uma força poderosa no coração, o amor, e sente fraternidade por todos os povos, como se saísse de dentro de si uma chuva de bênçãos, sem nenhuma exigência, por não fazer trocas no mundo que vive. Eu te perguntaria então, Martinha, como você vê o amor? Ah, Paulo, o amor. Esse amor desta categoria, dessa escala de espíritos elevados, podemos dizer que é a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para uma libertação de energias e de forças. Esse amor, ele dá forças para que todos nós possamos ser guiados a uma ação na produção do bem. E possibilita a cada um a aquisição de qualidades. Essas qualidades que constituem-se então de um crescimento do espírito. E nós temos uma linda frase de Agostinho, conhecido também por Santo Agostinho, que diz: ama e faze o que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. Nós podemos aqui dizer que é um roteiro, aquele roteiro do Mestre Jesus, que nós já falamos em outras oportunidades. Não parece difícil, mas sabemos que é uma caminhada muito bonita para ser percorrida, porque o amor deve estar no centro de todas as nossas ações. E o que isso quer dizer, meus amigos? Isso nos diz que quando nos relacionarmos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo o que nos rodeia. Exatamente, Martinha. E nós seguimos então ainda com os comentários do Espírito Miramês.
Além do desenvolvimento moral, esses espíritos têm muita capacidade intelectual e desejam que os homens avancem no conhecimento. No entanto, empenham-se para esse conhecimento, para que este conhecimento seja usado a serviço da caridade e do amor. Esses espíritos visitam a Terra, inspirando os homens de saber e dotados de vida moral, fazendo crescer assim o entendimento. As reencarnações desses espíritos são raras, mas estão aumentando com o ambiente que se forma e que se está processando no planeta. Eu diria que a base da filosofia espírita, que é a base do espiritismo, seria a reformulação do pensamento, seria esse aspecto filosófico que será o setor que mais se desenvolverá, pois a apreensão dos conhecimentos é ilimitada. Façamos uma comparação. Será que o ser humano é capaz de acompanhar todos os avanços da informática? É difícil, não é? O mesmo se pode dizer deste mesmo raciocínio filosófico, desse raciocínio espírita. Este deve ser cada vez mais depurado, a fim de que o conteúdo doutrinário seja sempre transmitido de forma lógica, coerente e atualizada. E seguimos então com o comentário do Espírito Miramês. A distância entre o espírito primitivo e esses seres é enorme. Os números dos anos se perdem na fraca matemática da Terra. Muito se fala da gênese da alma, entretanto, pouco se compreende dos processos pelo qual surgiu o espírito, de onde ele veio e para onde ele vai. Para simplificar, se fala que ele veio e volta para Deus. Porém, os processos desse vir e voltar é que vamos conhecer quando aprendermos essas lições, tendo como escola o espaço e como mestre o tempo. Amigos, como contribuição, gostaria de dizer que a meta maior de Deus e do nosso Divino Mestre Jesus será a evangelização da humanidade, através do Evangelho de Jesus, que definitivamente retomará o seu significado original, ou seja, o ser humano praticará a lei da justiça, do amor e da caridade sem nenhuma ostentação e sem nenhum interesse. A boa nova do Cristo será a bússola, o farol que nos conduzirá na senda do bem. A sedimentação desses ensinamentos em nossas entranhas se converterá totalmente ao bem. É possível até que nem mais precisemos estudá-lo, porque as máximas morais já farão parte da nossa individualidade. O comentário de Miramês, Regina, nos diz ainda mais que o espírito de sabedoria é um espírito feliz, por conhecer e viver em plena harmonia espiritual. Já encontrou a paz, porque a procurou dentro de si e trabalha em favor de todos por amor. As dificuldades que encontramos para dominar todos os sentimentos, para nos desprender das exigências materiais, para termos uma vida moral exemplar, é, pois, a falta de elevação espiritual. Mas somente conquistamos com esforço aquilo em que nos empenhamos todos os dias para melhorar. Estudarmos essa obra é magnífica. E quando chegamos então nesse nível das escalas, como nós percebemos a importância das conquistas então, através do Evangelho do Mestre Jesus. E que nós todos possamos exercitar o amor, o patrimônio intransferível do nosso espírito imortal. Porque é através desse sentimento mais puro que o homem pode galgar horizontes cada vez mais vastos na senda árdua de sua evolução espiritual. Sem esquecermos, que esses espíritos, os espíritos de sabedoria, já passaram por todo o restante da escala para chegar até aqui, o que nos dá uma esperança, um conforto de saber que nós também um dia chegaremos lá. E também, Regina,
quando eu falei que é uma senda árdua, eles se colocam no nosso lugar já por terem todo esse amor e são solidários também às nossas limitações e dificuldades. E isso também é um bálsamo no nosso coração, que muitas vezes se cobra diante das situações que nós vivemos e não correspondemos muitas vezes com aquilo que nós já parece que aprendemos. Ou seja, esses bons exemplos servem tanto para a escala espiritual, no plano espiritual, quanto ao nosso aqui terrestre. Sim. Nós, mais capacitados, temos por obrigação essa fraternidade, este estender de mão aos menos prevalecidos, né? De inteligência, de capacidade, de moralidade, etc. Não é isso? E dando sequência, então, ao comentário do Miramês, devemos dizer que tudo de bom que devemos encontrar e que deverá nascer dentro de cada um, dentro de cada ser, surge então da conquista pelas linhas determinadas por Deus na sequência de nossas vidas. Deve-se compreender que para atrair a atenção desses espíritos, é justo que manifestemos virtudes compatíveis com o seu nível de vivência espiritual. O aspecto a que eles dão maior atenção é a caridade, mas quando feita com amor. E é neste sentido que descem mensagens e mais mensagens nos dizendo que a caridade é um sol e que o perdão nos abre os caminhos para a verdadeira fraternidade. Pois é, amigos. Contribuindo aqui, devemos lembrar sempre que amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Caridade sem amor é aquele sino que Paulo de Tarso nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Pois então, Regina, eu entendo que este sino a que Paulo de Tarso se refere, que tem uma beleza deslumbrante, uma sonoridade, uma vibração, ela tem que vir acompanhada de um sentimento mais profundo, não simplesmente aquela beleza do momento, porque é como o amor, como você disse, o amor sem caridade, que é apenas teoria em lábios desprevenidos, que é uma caridade sem amor. Então, da mesma forma, este sino e este som do sino, ele é muito bonito, ele causa muito boas vibrações, mas ele de repente se exaure, ele termina. E é justamente aí a diferença entre aquilo que se perpetua e aquilo que é só passageiro, ou seja, dos lábios para fora. Então devemos nos unir nesse amor, em vista desse amor que vai levar luz, que redime, e na fraternidade que socorre, convencidos de que não nos faltará a bênção daquele divino amigo que prometeu caminhar conosco até o fim dos séculos. Continuando com o Espírito Miramês, ele nos diz: não nos faltam esses preceitos. Os ouvidos dos homens de boa vontade têm captado muito acerca da salvação, como ela pode surgir dentro de cada um. Agradeçamos a esses espíritos de sabedoria, pedindo a eles que nos abençoem a todos, nos ajudando a entender a vida e a amar a Deus sobre todas as coisas. O Espírito Miramês, ele nos dá tantas orientações bonitas dentro desta escala, e eu poderia também dizer que a boa vontade, essa disposição íntima positiva de quem é chamado a servir, é fator indispensável para as conquistas humanas, quer no campo material, quer no aprimoramento espiritual. Se manifestamos boas intenções frente ao trabalho de praticar a caridade, no entanto, apenas alguns persistem na boa vontade de levar este trabalho adiante. Pois é, Martinha, é o que a gente sempre fala, né? Muitas pessoas anunciam da boca para fora, aos quatro ventos, as boas intenções caritativas, fraternas. No entanto, os que persistem realmente e mantêm a força, a vontade viva em continuar trabalhando, não são muitos, são poucos. Por isso, Paulo, quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência.
frente a qualquer problema, façamos o melhor que pudermos e estaremos exemplificando a boa vontade, chave do seguro sucesso em todo empreendimento nobre e justo. Podemos lembrar aqui, amigos, para quem nos ouve, que nós já fizemos um programa falando sobre a vontade de Leon Denis. Está no nosso canal. Pois é. E continuamos comentando, não é, amigas? O trabalho é o instrutor do aperfeiçoamento. Vamos então nos servir deste trabalho, pois em qualquer parte, usando de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens, e do Senhor receberemos também as bênçãos da elevação que nos falta. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminharmos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no bem, que não se extingue. E toda a ciência do mundo, quando confrontada com a sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração.